Graça e paz, queridos irmãos. Estou gravando uma pequena introdução para esta pregação que você está prestes a ouvir, porque ela foi gravada apenas em áudio. Foi a segunda mensagem que preguei em São Miguel do Guaporé, das 3 vezes que lá tive oportunidade, sendo que a primeira pregação foi no sábado, já está aqui no canal A Deus Toda a Glória. Se você não conferiu, vou colocar para aparecer aqui em cima. Mas no final desse vídeo vai aparecer também o card para você clicar ali e assistir se quiser. E no domingo de manhã não foi gravada, porque também não foi uma pregação, foi uma palavra que dei a respeito do material do nosso ministério, que é esse aqui, que você encontra aqui embaixo na descrição deste vídeo e também no comentário fixado aqui pelo canal A Deus Toda a Glória. E no domingo à noite, dia 6 de novembro, eu trouxe esta mensagem que você vai ouvir aqui agora. Porém, além de ter que explicar isso aqui nesse vídeo, eu também decidi gravar essa introdução, porque talvez você não entenda algo que eu diga no final da mensagem, quando eu estou orando, especialmente, que é a respeito da situação em que eu me encontrava naquele momento, junto com a minha esposa, em São Miguel do Guaporé. Estava tudo certo para nós retornarmos para Porto Velho no dia seguinte, de carona, com um irmão, que foi até o irmão que eu ajudei a batizar naquele mesmo dia, à tarde. Inclusive o vídeo do batismo já está no canal do Projeto Quero Congregar. E então, se você não está inscrito no canal, no final desse vídeo vai aparecer também um botão para você clicar para se inscrever no canal do Projeto. É muito importante você também acompanhar os vídeos do canal do Projeto, se você se interessa por este ministério, Igreja Bíblica Cristã. E então, aquele irmão estaria nos levando de carona no dia seguinte, 7 de novembro, porque havia uma ameaça de greve, né, de greve em todo o Brasil, e poderiam os ônibus não estar circulando ou serem impedidos de circular. Mas de carro, nós acreditávamos que se houvessem bloqueios nas estradas, seriam bloqueios apenas para ônibus, né, para que os motoristas não estivessem trabalhando, mas não para carros. Porém, quando eu estava para começar a pregação, no momento da oração, o pastor teve a notícia de que até veículos estariam sendo impedidos de transitar naquelas rodovias ali, ou na rodovia que sai de São Miguel do Guaporé em direção a Porto Velho. E daí, o pastor se colocou ao meu lado logo depois que eu fiz a oração inicial, e eu sempre oro antes da leitura da palavra. Então, naquele momento, eu acho que eu já estava até gravando o áudio, mas eu parei a gravação e depois eu coloquei para gravar de novo, de modo que essa pregação você vai ouvir a partir do momento que eu começo a pregar mesmo na leitura de Mateus capítulo 7, que foi o texto que o Espírito Santo me orientou a pregar. E então o pastor se colocou ao meu lado para me dar a notícia de que nós teríamos que, o mais rápido possível, seguirmos para a rodoviária para pegarmos o ônibus que sairia para Porto Velho. O ônibus estaria saindo às 9h40 da noite, 9h30 eu teria que estar na rodoviária. Só que o pastor não falou a hora do ônibus, né? Ele nem sabia, eles ainda iriam comprar as passagens. Daí eu pedi que se comprasse a passagem mais perto da meia-noite, né? E enquanto eu estava pregando, foi que o pastor então deu a notícia que eu tinha que estar na rodoviária às 9h30, e já eram quase 9 da noite, e eu estava pregando ainda. Então, queridos irmãos, foi assim uma mensagem que eu tive que pregar debaixo de uma tensão. Agora eu quero que você, ao ouvir essa pregação, por favor, ouça também a oração que faço, porque na oração o Senhor me revelou algo muito importante em relação a esta situação que a minha esposa e eu enfrentamos em São Miguel do Guaporé, de termos que sair às pressas, de termos que nos apressarmos para não perdermos aquele ônibus. Lembrando que se eu não voltasse logo para Porto Velho, eu perderia o voo que já estava, a passagem comprada, para terça-feira. Então havia um risco muito grande. Eu teria que segunda-feira estar em Porto Velho para terça-feira pegar o voo de volta para Guarulhos, São Paulo. E daí,
nós saímos às pressas, né, e graças a Deus conseguimos pegar aquele ônibus. Viajamos a madrugada toda no ônibus, não era nem um ônibus leito, né? O nosso assento a princípio era executivo, mas alguém que estava num assento leito desceu antes até da metade da viagem, e minha esposa e eu conseguimos ir para esse outro assento. Mas esses detalhes da viagem eu quero também contar num outro vídeo, porque esta viagem teve muito simbolismo. O Senhor escreveu essa viagem, irmãos, de modo que eu entendi, também minha esposa, diversas situações que foram não apenas permitidas por Deus, mas que foram de fato criadas pelo Senhor para nos servir de ensinamento a respeito deste tempo que nós estamos vivendo na igreja. Então, eu pretendo gravar um vídeo também sobre isso, devo colocar no canal do Projeto Quero Congregar, então se inscreva lá também no canal. E eu peço que você assista com muita atenção este vídeo, ouça, né, porque é apenas áudio. Gravei do meu celular e depois tentei fazer a melhor edição possível para que não houvessem ruídos, mas creio que você será muito edificado com esta mensagem para a glória de Deus. E não deixe de ouvir também a oração final e orar junto comigo naquela oração final, porque ali o Senhor me trouxe uma revelação e eu não me lembro de ter ficado tão emocionado em uma oração como fiquei em São Miguel do Guaporé. Então, abra o seu coração para o Espírito Santo, permita que ele transforme a sua vida pela palavra de Deus. E a Deus toda a glória. Amém. Queridos irmãos, vamos então abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 12, onde assim nos diz a palavra de Deus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, pois, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa que caiu, e foi grande a sua queda. Somente até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Só uma dúvida, pastor Marcondes. Eu não fui lá comprar. Mas avisou que é de Ji Paraná, saindo de lá? 20 para meia-noite. Avisou que era o leito, né? O leito ou semi-leito. Isso, mas amém. se não tiver nenhum dos dois, deve ter que comprar uma. Não, aí se for o normal é saindo daqui então. Isso, né? Amém. Glória a Deus. O Senhor está cuidando de tudo. Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, para mim, no meu entender, é o texto mais assustador das Escrituras. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão. Tudo que o Senhor proferiu continua valendo hoje e continuará valendo amanhã e para todos sempre. Até que passe os céus e a terra, ainda assim a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E o que há de assustador aqui, irmãos? Este é o texto que joga por terra a ideia que a maioria das pessoas tem de um Deus que faça vista grossa para o pecado e que vá aceitar na sua presença pessoas que nunca se converteram a Ele por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, porém que aos nossos olhos são gente muito boa, gente legal. Não é possível que essa pessoa tão legal vá para o inferno. Ele é tão caridoso, ele é tão prestativo, ele é tão bonzinho. Não é possível que essa pessoa vá para o inferno. Porém, irmãos, a nossa avaliação não importa. O que importa é o que Deus diz a nosso respeito. E se você, como eu, crê que Jesus Cristo é o próprio Deus, na pessoa do seu Filho unigênito, e que tudo quanto Ele disse não é apenas uma verdade, mas é a verdade, então você também crê que quando Ele disse, não há ninguém que seja bom, a não ser um que é Deus, o Senhor não estava exagerando. Somente Deus é perfeitamente bom. Somente Deus é perfeitamente santo. E para nós estarmos na eternidade com Deus, não pode haver pecado em nós, irmãos. Glória a Deus. E não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. A palavra de Deus diz isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, escreveu Paulo em Romanos, aos Romanos, e a nós também, porque foi o Espírito Santo através dele. Porém, não termina aí esta frase, ela continua dizendo, mas somos justificados, ou seja, tornados justos aos olhos de Deus, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então há um caminho de salvação, que é Cristo. E ele não é um caminho entre muitos caminhos, ele é o único caminho de salvação. E ele mesmo fala deste caminho no texto que nós lemos, dizendo que muitos não seguem por esse caminho, porque diz a palavra, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos
são os que entram por ela. Pela porta larga, pelo espaçoso caminho da perdição. Porém, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 9, diz: eu sou a porta da salvação. E mais adiante, no mesmo Evangelho, capítulo 14, versículo 6, o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já percebeu que o Senhor Jesus não disse ninguém vai ao Pai? Ele disse ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Porque Ele e o Pai são um. O único mediador entre Deus e os homens é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele mesmo quem assim nos advertiu. Não há outro caminho, irmãos. Não há. Então pensem comigo. Muita gente boa que nós conhecemos, que parece ser gente boa para nós, está condenado. Porque os atos de bondade que nós fazemos não apagam nossos pecados. Ninguém é salvo por suas boas obras, mas mediante o arrependimento e fé em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Agora, há algo que torna esse texto ainda mais assustador. Porque muitas pessoas pensam que são salvos porque um dia, atendendo a um apelo de quem quer aceitar Jesus, levantou a mão e veio à frente e disse que aceitou Jesus em sua vida. E a partir desse dia, passou a chamar Jesus de Senhor. Porém, o próprio Senhor Jesus Cristo, nesse texto, declara no versículo 22, que muitos dirão a Ele no dia da sua vinda: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, muitos que um dia levantaram a mão para Jesus, que chamam Jesus de Senhor, pensam estar salvos, porque um dia profetizaram, expulsaram um demônio, foram usados numa cura em nome de Jesus. Porém terão uma grande e terrível surpresa. Estas pessoas serão apartadas da presença do Senhor na sua vinda. Por quê? É o que nós vamos ver aqui. E mais, a palavra diz que até mesmo pregadores, pessoas que se colocam como profetas entre Deus e os homens, porta-vozes da mensagem divina, da palavra de Deus, e que nós até mesmo podemos estar admirando, podemos estar achando que são grandes homens de Deus, porque eles atraem multidões atrás deles. Mas o Senhor Jesus, a respeito desses, diz no versículo 15 em diante: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então nem todo aquele que prega, que profetiza em nome de Jesus, é de fato um homem de Deus.
Ele pode ter uma aparência de humildade, de temor de Deus, mas o Senhor conhece o seu coração. Porque se o coração deste homem que está usando da palavra de Deus para pregar, para estar à frente de multidões, se o seu coração estiver com a motivação errada, se ele estiver pregando a palavra por dinheiro, ou por fama, ou por poder nesse mundo, o Senhor sabe. Os homens podem estar sendo enganados, mas Deus não, irmãos. Por isso é que Paulo, ele lembrou a Timóteo, quando estava instruindo Timóteo na sua epístola a Timóteo, que Timóteo estivesse se dedicando à palavra e à oração. Paulo lembrou a ele que ele, Timóteo, sabia de quem tinha aprendido o Evangelho. E o problema hoje, irmãos, é que muitos de nós ficamos assistindo vídeos no YouTube de pregadores que nós não conhecemos pessoalmente. E se eu não conheço alguém pessoalmente, se eu não sei se esta pessoa é um bom marido, um bom pai, até um bom filho, caso seu pai ainda esteja vivo, eu não sei o testemunho que essa pessoa está dando, porque diante de uma câmera, de uma filmadora, alguém pode ser outra pessoa. E quando se desliga aquela câmera, então se revela quem é aquela pessoa. E muitos hoje estão se alimentando de pessoas que enganam com aparências e que estão perdidas, e nós pensamos que são boas referências para a nossa salvação. Então, queridos irmãos, esse é um texto assustador, irmãos. Lembrem-se que em Mateus 24, se não me engano, versículo 24 mesmo, Mateus 24, 24, se não me engano, é o versículo 24, é dito que esses falsos profetas enganariam a muitos, a multidões, e mais, eles fariam grandes sinais e prodígios, e multidões os seguiriam. Mas aqueles que realmente pregam a palavra de Deus, e com sinceridade, sem falsidade, tem poucos que lhes dão ouvidos, porque a maioria não quer ouvir o que precisa ouvir para ser salvo, mas o que quer ouvir para ficar contente e pensando que é salvo, mesmo se continuar na prática dos seus pecados. E não é assim. Então, queridos irmãos, como é que nós podemos saber se estamos enquadrados entre estes muitos que chamam Jesus de Senhor, mas naquele dia terão uma grande surpresa? O dia da vinda de Cristo. E a resposta, a chave para essa resposta, está no versículo 23, onde nós encontramos o Senhor dizendo àqueles que Ele está rejeitando: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A chave para nós entendermos é o verbo conhecer, neste versículo. Queridos irmãos, é evidente que Jesus Cristo, sendo Deus, Ele sabe de tudo. Ele conhece cada pessoa, Ele conhece cada um de nós. Cada um de nós. Então Ele sabe quem nós somos,
Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, como que o Senhor Jesus vai dizer para multidões, para a maioria das pessoas, porque é muito claro no versículo 13 e 14 que a maioria está perdida e poucos são os salvos. Como que o Senhor Jesus diz: nunca vos conheci, se Jesus sabe de tudo? E a resposta está no significado desta palavra que no português foi traduzida como conheci. É a mesma palavra que pela primeira vez aparece no Evangelho segundo Mateus. Em Mateus capítulo 1, se você quiser, veja comigo. É a primeira vez que essa palavra aparece em Mateus. Versículo 25, o verbo conhecer, tendo no grego o mesmo sentido. Mateus capítulo 1, versículo 25. Vou ler o 24 para o melhor entendimento. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Queridos, vocês todos já conhecem essa passagem, mas vocês talvez não tenham notado o seguinte: José era noivo de Maria quando Maria foi engravidada por obra do Espírito Santo de Deus. Ele era noivo de Maria. Então José conhecia Maria? Claro que sim, eles eram noivos. Mas aqui está dito no versículo 25 que José não a conheceu até que ela deu à luz seu filho, o primogênito, e lhe pôs por nome Jesus. Por quê? Está escrito que José não a conheceu até que Jesus nasceu. Porque este conheceu aqui é o conhecer na intimidade de um casal. Quando o Senhor Jesus diz, voltando para Mateus capítulo 7, versículo de número 23, nunca vos conheci, este conhecer é um conhecer na intimidade. Ou seja, eu nunca tive intimidade com vocês. Vocês usaram do meu nome para pregar a minha palavra, usaram do meu nome para expulsar demônios, usaram do meu nome para fazer milagres, mas não houve entre nós intimidade, não houve da parte de vocês para mim, para comigo, amor. O Senhor quer um povo que o ame, que o deseje, que queira um relacionamento com Ele, não um relacionamento que vai começar quando partirmos desse mundo para a eternidade, mas um relacionamento que já deve ter começado agora. Cada um de nós nos convertemos a Cristo, não apenas para sermos salvos de uma condenação no inferno, mas nos convertemos a Cristo para termos um relacionamento de intimidade com o Senhor. Todos aqueles que já se casaram e passaram pelo período de noivado, namoro, noivado, sabem o quanto o noivo quer estar com a noiva e a noiva com o noivo. Eu me lembro que quase todos os finais de semana, eu estava na casa do meu sogro, para estar vendo a minha esposa. E ela tem 2 irmãs, e as irmãs dela também estavam já com um namoro sério de noivado. Então, todo final de semana eram os 3 pretendentes, as 3 filhas do meu sogro, que estavam na casa dele.
E como ele não via a hora de se livrar delas, então ele permitia a gente ficar lá. Estou brincando, só para descontrair um pouco. E como eu desejava que chegasse logo a sexta-feira para eu poder ir, estar com a minha noiva. E como eu ficava triste quando chegava a segunda-feira e eu tinha que ir embora. E muitas vezes ficávamos até a segunda de manhãzinha, já íamos direto para o trabalho, tanto eu quanto os meus cunhados. Porque nós queríamos estar perto, queríamos estar grudados, como vocês sabem que é um casal que se ama. E por que não é assim o nosso relacionamento com o Senhor, irmãos? Vejam que interessante. Existem muitas pessoas que pensam que são salvas por estudar a Bíblia. E querem garantir a salvação, por exemplo, fazendo um seminário, estudando muito a Bíblia, conhecendo tudo da palavra de Deus, mas se esquecem que naquele grande dia o Senhor não dirá: vocês me conheceram, então venham à minha presença. O importante é Ele nos conhecer. O importante é Ele ter intimidade conosco, porque nós queremos ter intimidade com Ele. E eu ilustro isso da seguinte maneira. Pense numa pessoa famosa. Uma pessoa bem famosa. Pode ser um jogador de futebol, pode ser um cantor. Alguém sugere um nome? Eu ando meio por fora de quem hoje é bem famoso aí. Quem poderia citar um nome? Qual que é? Neymar. Neymar? Pronto, quem falou? O irmão ali. Neymar, pronto, Neymar. Muito bem escolhido, Neymar. Evidentemente o Neymar tem muitos fãs. Muitas pessoas que conhecem tudo do Neymar. Agora imagine que dentre esses fãs existe um que é aquele que é o mais fanático e conhece tudo do Neymar, mas tudo mesmo, nos mínimos detalhes, porque estudou tudo sobre a vida do Neymar. E um dia esta pessoa decide almoçar com o Neymar. E ele sabe que o Neymar está em uma das suas mansões, ele deve ter muitas, né? E ele vai até a mansão do Neymar e quando se aproxima, evidentemente, os seguranças o abordam. E então perguntam a ele: quem é você? E ele diz: eu sou o maior fã do Neymar, de todo o mundo. Não tem ninguém que conheça mais do Neymar que eu. Eu conheço tudo sobre ele. Conheço até mesmo o nome dos seus bisavós, por parte dos avós, dos seus avós, por parte de pai, de mãe. Sei tudo do Neymar. Todos os detalhes da vida dele eu conheço. E o segurança vai dizer: muito bom para você, mas o seu nome está aqui com agenda para ver o Neymar? Não, mas conte para ele que eu sou o maior fã e eu vim aqui almoçar com o Neymar. E então o segurança entra em contato e o Neymar então olha ali para aquele televisorzinho onde aparece quem está na entrada da sua mansão e o segurança pergunta: Neymar, você conhece esse homem? E o Neymar vai dizer: nunca vi na minha vida. Não deixa ele entrar de jeito nenhum. Deve ser um louco qualquer. Ou seja, não basta conhecer tudo do Neymar para você almoçar com ele. Ele tem que conhecer você. Não basta nós conhecermos tudo de Deus para que nós estejamos naquele grande dia do banquete com Abraão, Isaque e Jacó e os profetas e principalmente o Senhor. Ele precisa nos conhecer. É preciso que nós tenhamos intimidade com Ele. É preciso que tenhamos um relacionamento com Ele.
É preciso que sejamos seus amigos. Somos amigos de Deus? Amamos o Senhor de todo o nosso coração? E para provar o que eu estou dizendo, lembre-se, o Senhor Jesus aqui no versículo 23 diz: nunca vos conheci. A quem é que o Senhor conhece? A resposta encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Veja comigo, por favor. Quem é que o Senhor conhece? 1 Coríntios 8, versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Você quer ser conhecido de Deus? Ou você quer ouvir do Senhor: nunca vos conheci? Você realmente acredita em Jesus Cristo? Ou você é apenas um religioso hipócrita que vem ao culto no domingo apenas para fazer parte de um social, de um clube evangélico? Não estou dizendo que a igreja é um clube evangélico, mas muitas pessoas têm esta ideia de igreja. Estou indo lá, não tenho mais o que fazer, vou ver os amigos, vou me distrair um pouco, cantar um pouquinho, sair reparando a roupa dos irmãos, sair comentando o que eu achei do culto, como se o culto fosse para nós. O culto não é para mim, não é para você. Não importa o que nós achamos do culto, importa o que Deus achou do culto, porque o culto é para Ele. O culto não é para me agradar, não é para agradar você. O que eu estou pregando aqui não é para nos agradar, é para agradar a Deus. E Ele só estará se agradando desta mensagem se eu pregar tudo que Ele está mandando eu pregar, que é para o seu bem. Você crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Você crê que ninguém tem salvação senão por meio de Jesus? Você crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Você crê que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos? Você crê que Ele é o pão da vida, a água viva, que Ele é a porta das ovelhas? Você crê que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Você crê que Ele é o santo dos santos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis? Você crê? Então leve muito a sério o que o Senhor Jesus está nos advertindo. Porque Ele pode dizer para mim e para você, para qualquer um de nós que o chamamos de Senhor, Ele poderá dizer para nós, irmãos: nunca vos conheci. Meu Deus, aleluia. Isso é muito sério, irmãos. Meu Deus. Quantos são os evangélicos que estão perdidos? Porque nunca entenderam o Evangelho. O Evangelho é o amor de Deus revelado em Cristo. Deus quer que nós o amemos, e por isso Ele nos amou primeiro, dando prova desse amor, enviando não um arcanjo, um serafim ou um querubim, enviando o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E altíssimo foi o preço da nossa salvação. A graça não é de graça. A graça custou um alto preço. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Você valoriza este sangue? Fomos comprados pelo sangue do Filho do Deus vivo. Como podemos esperar estar na presença de Deus se menosprezarmos o seu Filho amado? Se nós não o amarmos, temos que amar a Jesus mais do que amamos qualquer pessoa nessa terra. Eu tenho que amar Jesus mais do que eu amo os meus filhos, mais do que eu amo minha esposa, mais do que eu amo minha mãe.
Porque sem Jesus, minha mãe, minha esposa, meus filhos estariam perdidos. Perdidos. Grande é o amor de Deus, irmãos, por nós. Mas aqueles que não correspondem a esse amor não serão salvos, irmãos. Não basta você dizer: eu tenho fé em Jesus, Jesus Cristo é o meu Senhor, se no seu coração você não o amar, você não tiver amor por Ele. Repito, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. E quem não ama o Senhor? O próprio Paulo, nessa mesma epístola, dirá, no capítulo 16, versículo 22, se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, rejeitado, lançado fora, maldito. Isso significa anátema. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. E ele acrescenta Maranata. Maranata é uma expressão aramaica, que era a língua que Jesus falava, a língua popular, que significa: vem, Senhor. Você ama a vinda de Cristo? Glória a Deus. Você ama a vinda do Senhor? Vejam que Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda epístola, que foi inclusive a última epístola que ele escreveu antes do martírio. Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você já notou o quanto nós estamos perto da vinda do Senhor? Eu fico impressionado, porque muitos não estão percebendo. Nem mesmo com a pandemia acordaram. Nem mesmo com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que vai resultar numa terceira guerra mundial, acordaram. Muitos continuam dormindo. Muitos continuam pensando: isso sempre aconteceu. Não, irmãos. Nunca houve uma pandemia que atingisse o mundo inteiro. Nunca, nunca. Pastor, houve sim a gripe espanhola. Não, irmãos, não atingiu o mundo inteiro. Nós estamos vendo o juízo de Deus em toda a terra, em todas as nações. Nós estamos vendo desde 2020 o período que o Senhor Jesus Cristo nos advertiu que aconteceria antes da sua vinda, chamado de princípio das dores. O princípio das dores começou com a pandemia. Primeiro selo. Segundo selo, guerra nuclear. Terceiro selo, fome. Quarto selo, grande mortandade por tudo isso. Peste, guerra e fome. Quinto selo, no Apocalipse, a igreja sendo perseguida. Sexto selo, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Mas aqueles que são de Cristo, como diz em Lucas capítulo 21, não temerão. Levantarão os rostos aos céus, como disse o Senhor, e vão exultar, sabendo que o Senhor vem. Glória a Deus. A questão é: você ama o Senhor? Você ama a sua vinda? Vejam que aqui em Mateus, no capítulo de número 7, versículo 22. Aliás, antes disso, irmãos, eu não posso deixar de mencionar: quem é que ama o Senhor?
É só quem diz Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e fica chorando melancolicamente? Não, irmãos. O Senhor Jesus ensina quem é que o ama. João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Agora preste atenção no versículo 24. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Qual é o valor que você dá para os ensinamentos de Cristo? O amado pastor que deu uma palavra inicial aqui, o texto que ele leu no início, em Mateus, diz que Jesus começou pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Temos nos arrependido, irmãos? Temos nos arrependido dos nossos pecados? O Senhor Jesus também nos ordenou que perdoemos aqueles que nos ofenderam, e nos advertiu que o nosso Pai não nos perdoará as nossas ofensas se nós não perdoarmos àqueles que nos ofendem ou que nos prejudicam de alguma forma. O perdão não é uma opção, é uma ordem do Senhor. Temos que perdoar. Pastor, eu não consigo perdoar. Ore. Nenhum de nós consegue perdoar por si mesmo, irmãos. Nenhum de nós. Por isso existe a frase: vingar-se. Aliás, começa com errar, é humano. Vingar-se é diabólico, mas perdoar é divino. Só com a ajuda de Deus nós conseguimos perdoar. Então ore e diga: Senhor, tira do meu coração essa mágoa, tira do meu coração esse ressentimento, ajuda-me a nunca mais lembrar disso, nunca mais tocar nesse assunto, porque eu já perdoei. Porque, amados, o Senhor nos ama tanto, que quando nós nos arrependemos de coração e confessamos a Ele um pecado, Ele lança esse pecado no mar do esquecimento e não se lembra mais. Aleluia. Aleluia. Isso me faz lembrar uma história verídica de uma irmã que todos diziam: essa irmã tem muita intimidade com Deus. E um dia o pastor então fez um teste com ela e disse: irmã, todos dizem que a irmã tem muita intimidade com Deus, não estou dizendo que não tenha, mas queria fazer um teste. Já que você tem tanta intimidade com Deus, pergunte a Ele sobre aquele pecado que foi o pecado que mais entristeceu o meu coração, que eu cometi e que eu confessei e pedi que Ele me perdoasse. Pergunte a Ele. E no dia seguinte, o pastor disse: então, irmã, a irmã perguntou a Deus sobre aquele pecado. Ela disse: sim, pastor, perguntei. E qual foi a resposta do Senhor? A resposta foi: eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. O Senhor é misericordioso. Ele quer nos perdoar. O problema é o nosso duro coração. O problema é um coração que não se quebranta, nem mesmo sabendo que o Filho de Deus veio ao mundo sofrer na cruz em nosso lugar, para pagar o preço da nossa salvação. Agora, ainda que você e eu morrêssemos numa cruz, isso não nos daria a vida eterna, porque o nosso sangue está contaminado. Mas Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado e verteu um sangue puro, sem pecado, para nos redimir dos nossos pecados. Aleluia! E qual a nossa resposta a isso? Irmãos, não pode ser indiferença, não pode ser frieza.
Precisamos ser gratos para com Deus. Precisamos nos aproximar dele. Precisamos ser amigos de Deus. Glória a Deus. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu morava em Botafogo, no Rio de Janeiro. E todo final de semana, eu ainda não era convertido, foi bem perto da minha conversão isso. Talvez eu tivesse ainda 16 anos. E todo final de semana eu ia para a Praia do Leme. Praia do Leme é o início da praia de Copacabana. E eu ia a pé, de Botafogo até o Leme, com os amigos. Sábado, domingo, nós íamos caminhando até a praia, passávamos o dia na praia, depois voltávamos para o condomínio onde morávamos, num prédio em Botafogo, Rio de Janeiro. Certa vez, o tempo estava fechado, mas nós fomos na praia para jogar frescobol. Você já deve ter ouvido falar de frescobol com raquete, né, de madeira. E estávamos jogando frescobol e o mar estava de ressaca. Então a gente não tinha como entrar na água porque estava em ressaca. E numa das jogadas, eu nunca fui bom de frescobol, aliás, eu nunca fui bom de nada com raquete, nem ping-pong. E ele jogou a bolinha e eu não peguei a bolinha. E a bolinha foi lá na beira da água. E no que eu me inclinei para pegar aquela bolinha de cor azul, quando eu olho para o mar, eu vejo algo se mexendo ali. E então eu escuto um grito: socorro! E uma cabeça que desapareceu, depois apareceu de novo. Imediatamente, eu peguei aquela bolinha, joguei para o meu amigo e falei: chame o salva-vidas. E fui correndo, sem pensar nas consequências, porque eu era um bom nadador, desde os 6 anos de idade. E na época eu fazia waterpolo ainda, e musculação. E fui correndo para salvar aquela vida. E tirei do mar, me pareceu ser uma criança, e ele ainda gritou: a minha irmã está ali também. Só que nisso o salva-vidas já estava indo socorrer a irmã dele. E quando eu saí do mar, exausto, ofegante, os meus amigos, ao invés de elogiarem, brigaram comigo: seu louco, você podia ter morrido. E realmente eu podia ter morrido. No dia seguinte, segunda-feira, na escola, eu estava na hora do recreio, e se aproximou de mim um jovem que era 2 classes anterior a que eu estudava. Anterior que eu digo de idade, né? E aquele jovem se aproximou e disse: parabéns, seu nome é Alan, né? E eu disse: meu nome é Alan. Quem é você? Ah, eu sou o Jean. Eu queria te parabenizar porque eu soube que você ontem salvou uma vida. E aí eu disse a ele: quem te contou isso? Porque eu não contei para ninguém. Ah, o Gustavo te contou, né? O Gustavo era o único que estudava naquela escola e que estava na praia comigo. E então ele disse: eu nem sei quem é Gustavo. E eu falei: tá, então se não foi o Gustavo, quem foi? Eu ouvi na rádio. Eu falei: ah, deixa de ser mentiroso. Claro que isso não saiu na rádio. Ninguém ia saber meu nome. E ele não me contou, mas a partir desse dia, ele começou a fazer amizade comigo. A ponto de, às vezes, eu estar no recreio e do nada ele vir com um hambúrguer e um refrigerante para me dar, que comprou na cantina do colégio. E eu comecei a achar estranho, eu falei: isso está meio esquisito, né? Mas aí eu vi que era uma pessoa sincera e nos tornamos amigos. Só que 2 anos depois, o pai dele, que era militar, foi chamado para ir para Fernando de Noronha. E então, no dia que fomos buscar as notas do boletim na escola, o Jean me dá a notícia de que seria a última vez que nós nos veríamos. Eu me emociono porque eu gostava muito dele. E o Jean disse: Alan,
A gente não vai mais se ver. Meu pai vai para Fernando de Noronha, eu vou com ele. Você sabe que é uma ilha, né? E ele vai servir lá por muitos anos, a gente não vai mais se ver. E naquela época não tinha internet. Ligação de telefone era caríssima interurbana, né? Então a gente sabia que não ia se ver mais e nem se falar mais. Só que antes da gente se abraçar e se despedir, ele olhou nos meus olhos e disse: Alan, lembra como foi que a gente se conheceu? E eu disse: lembro. Você veio me parabenizar porque eu tinha feito um salvamento, mas até hoje, Jean, você não me contou como é que você soube daquilo. E aí o Jean disse: hoje eu vou te contar. Na verdade, a gente não se conheceu naquele dia. A gente se conheceu um dia antes. Você não me reconheceu porque o meu cabelo seco é um cabelo crespo e grande. E eu estava na água, o cabelo estava liso. Eu sou louro, mas na água parece que o cabelo é preto. Foi a mim que você salvou naquele dia. E por isso eu me aproximei de você. Porque me tornar seu amigo era o mínimo que eu podia fazer pelo que você fez por mim. Nem preciso dizer que eu já estava chorando e nós nos abraçamos e nunca mais eu vi o Jean. Mas depois que eu conheci o Evangelho, o Espírito Santo fez com que eu me lembrasse dessa história. E hoje eu tenho certeza que Ele, o próprio Deus, escreveu essa história para que eu entendesse que assim como eu salvei o Jean de uma morte física, o Senhor Jesus nos salva de algo que eu não poderia salvar, nem o Jean, nem qualquer um de vocês. Aleluia. O Senhor Jesus nos salvou da perdição eterna. Glória a Deus. E qual a minha resposta a isso? A resposta do Jean foi se aproximar de mim, conversar comigo, fazer amizade, me dar presentes. Qual a nossa resposta ao Senhor? Glória a Deus. Como nós correspondemos ao amor que Jesus provou ter por nós? Ele nos salvou, sendo nós ainda pecadores. Mas se nós desprezarmos os seus ensinamentos, naquele dia, o Senhor também nos desprezará. E esse dia está muito perto de chegar, irmãos. Eu queria ter mais tempo aqui para falar com vocês de revelações da parte do Senhor. Eu lamento não ter esse tempo mais. Glória a Deus. Como eu gostaria. Deus é bom. Aleluia. Vejam comigo o que está no versículo 24, irmãos, por favor, para nós encerrarmos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa que caiu, e foi grande a sua ruína. A pior coisa que pode acontecer conosco é nós pensarmos que somos salvos e naquele grande dia termos uma terrível surpresa. Queridos irmãos,
as tempestades da vida vêm sobre todos. E uma grande tempestade se formou nesses últimos dias. E especialmente agora no Brasil. Uma grande tempestade. E aqueles que não estiverem dando ouvidos a Cristo e se arrependendo de seus pecados e confessando-os ao Pai e buscando se encher do Espírito Santo, não vão suportar o que está por vir. Então, em nome do Senhor Jesus, arrependa-se agora, converta-se hoje. Glória a Deus. Como eu gostaria, esta mensagem teria que ter mais 30 minutos, mas eu não tenho esse tempo por conta da situação. Tenho que ir embora, irmãos. O nosso tempo está acabando. Quero convidar você a orar comigo. Senhor, pedimos a Ti perdão dos nossos pecados. Pedimos a Ti, ó Senhor, que esta palavra ela não seja esquecida, mas que sejamos praticantes daquilo que o Teu Espírito Santo está nos aconselhando aqui. E assim como, Senhor, Tu permitiste que eu esteja saindo daqui agora, às pressas, porque o tempo para a partida do ônibus que eu preciso pegar com minha esposa é para daqui a apenas alguns minutos. E se eu não me apressar, eu não poderia embarcar neste ônibus. Eu creio que isto não foi por acaso, Senhor. Foi escrito por Ti, para ilustrar o quanto nós temos que nos apressar. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Senhor, que a minha vinda aqui em São Miguel, oh, aleluia, Deus, te adoramos, Senhor. não tenha sido em vão, Senhor. Sim, Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que este povo Te leve a sério. Muito obrigado. E entenda, Senhor, que estamos no fim, no minuto final, para o grito da meia-noite. E depois do grito, eis o noivo. Ninguém mais terá o Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos a nos enchermos agora. O Senhor é o que batiza no Espírito Santo. Oh, Senhor, derrama Teu Espírito Santo em nós. Porque sem Ti nada podemos fazer. Não iremos suportar sem o Senhor conosco. Fica conosco, Jesus. Nós Te pedimos como os discípulos no caminho de Emaús. Fica, Jesus, fica. Entra na minha casa. Vem cear comigo. Eu Te amo. Eu Te quero. Obrigado, Senhor, por nos lembrar o quanto o Senhor nos amou. Senhor, cuida desse povo. Cuida, Senhor. Aqui é um povo que Te ama. Aqui é um povo que Te ama. Obrigado por me dar a honra de conhecer esses irmãos. Eu sei que eu não verei mais o rosto deles, mas eu espero vê-los na glória, Senhor.
Amém. Pastor, aqui eu me despeço, amado. Obrigado. Seja bem-vindo. Um grande abraço para todos vocês, amados. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Irmãos, não vai dar tempo para fotos, tá bom? O pastor precisa ir. 9h30 saímos.